pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 1.4. Vamos falar sobre vírus. Prazer conhecê-los, infelizmente não pessoalmente, né, por enquanto, mas pelo sistema virtual de aprendizagem. Eu sou o Jefferson, sou professor enfermeiro, né, estou na Anhanguera há 4 anos lecionando algumas disciplinas e eu vou ficar com a turma na disciplina de Ciências Moleculares e Celulares, com a turma de fisioterapia, nutrição, educação física e farmácia. Então vocês estarão comigo nesse período, nessa disciplina de ciências moleculares e celulares. Então, muito prazer, né? Vocês viram já com a professora Natália a questão das células eucariontes, procariontes, um pouco do surgimento da célula, lá em Robert Hooke, 1665, onde através de uma cortiça de uma árvore ele descobriu circunstâncias vivas, né? Vários compartimentos, e desses compartimentos estudos posteriores mostraram que existiam pequenos organismos dentro deles que eram uma célula, né? Então nós vimos um pouquinho da célula eucarionte, procarionte e agora vírus. O que é vírus, né? Então a gente vai discutir isso nessa aula. Para facilitar o nosso aprendizado, eu fracionei as aulas em vídeos de no máximo 10 minutos. Então pode ser que a unidade 1.4, que é essa unidade sobre vírus, tenham lá 4 ou 5 aulas de 10 minutos cada uma, ok? E vocês vão entrando em todas para acompanhar o raciocínio. Voltando, né, saindo do plano de contingência do coronavírus, nós vamos voltar para a sala de aula e retomar alguns assuntos que são importantes para o nosso processo de ensino e aprendizagem, ok? Então vamos lá. O que é vírus, né? Como definir um vírus? Vírus é algo vivo, não é vivo, né? Como que acontece de um ser que é acelular conseguir infectar tanta gente, né? Tanto que nós estamos vendo aí a questão do coronavírus. Então vamos lá. Uma coisa importante, vocês vão perceber que os slides eles são resumidos, tá? Então eu não vou enxugar toda a possibilidade de conteúdo dentro dos slides, até mesmo para que não fique muito pesado a plataforma e vocês consigam baixar os vídeos. Mas não fiquem com dúvidas, tá? Se precisarem, façam contato e quando nós voltarmos para a sala de aula, a gente vai fazer um apanhado geral com todos vocês, ok? Então, os vírus, eles são células, né? São agentes infecciosos que, para ter algum tipo de possibilidade de ação, ele precisa de uma célula hospedeira, né? Ele não tem metabolismo próprio, ou seja, ele precisa se acoplar numa célula, pode ser uma bactéria, uma célula humana, um próprio fungo, uma célula vegetal, e a partir daí ele coloca dentro dessa célula o seu material genético. Que material genético? DNA e RNA, esses dois nominhos aqui, ácido desoxirribonucleico, DNA, e ácido ribonucleico, RNA, ok, pessoal? Então, eles possuem um envoltório de proteína, né? Uma camada de proteína no seu entorno, um envelope lipídico onde ficam guardados os capsídeos, né? Onde lá dentro tem o ácido nucleico, DNA e RNA, ok? Eles não fazem metabolismo e multiplicam-se, portanto, dentro de uma célula viva. Vamos lá, dando sequência aqui. Quais são as características dos vírus, né? Olha, comparando uma bactéria, Escherichia coli, com uma hemácia, uma célula vermelha, né, do corpo humano, responsável por transporte principal de oxigênio e gás carbônico no corpo. Uma hemácia tem 10 nanômetros, uma E. coli tem 1000 nanômetros. Olha o tamanho de um vírus. 90 nanômetros, 24 nanômetros, né? O maior aqui, ó, 300. Ou seja, são criaturas bem inferiores, bem pequenas. E elas se acoplam, olha, esse é um exemplo clássico de um vírus. Ele se acopla na bactéria e joga o seu material genético por esse tubo. E ele vai se reproduzir aqui dentro. E nós temos duas formas de reprodução. Já vamos chegar lá, ok? Então, pergunto para vocês, é um organismo vivo? Vírus. Eu estou me adaptando com a ferramenta também, então, hora o slide vai para frente, volta para trás, a gente vai se ajustando aí, tá? É um organismo vivo, né? Ou não? O que vocês acham? Eles não são considerados organismos vivos, porque eles são inertes, fora da célula, eles não têm capacidade de fazer metabolismo,
não tem capacidade de produzir o seu próprio alimento e nem reproduzir os seus nucleotídeos, né? O DNA e o RNA. Então, eles não são considerados organismos vivos. E o que são esses ácidos nucleicos? Vamos lá. Ácidos nucleicos, nós já falamos, é o DNA e o RNA, formado com algumas bases, alguns compostos, né? Formado por fosfato, formado por pentose e uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo, aquelas fitas de cromossomo que a gente vê que vai se ligando uma na outra, né? Formando o DNA e o RNA, as características genéticas de uma célula, ok? E as bases nitrogenadas, vocês viram lá no quinto, na verdade no terceiro ano do ensino médio, né? Viram que as bases nitrogenadas são 5: citosina, timina, uracila, guanina e adenina. São 5 bases nitrogenadas. E são bases do DNA, então, a timina principalmente, e do RNA é principalmente a uracila, ok? São as principais. Tem os outros compostos, tem também adenina, guanina e citosina, mas as principais que divide um do outro é a uracila no RNA e a timina no DNA. O restante, citosina tem nos dois, guanina tem nos dois e a adenina tem nos dois, ok, pessoal? Vamos dando sequência. Então, podemos verificar que timina está presente somente no DNA e uracila somente no RNA. E as características do RNA? Como que se dá essas características? O que é um RNA, né? Primeiro, é o núcleo da célula. Lá no núcleo da célula é onde ocorre a transcrição, onde o RNA passa de uma fita simples, a característica genética, para outra fita, né? Através do RNA mensageiro, que transporta a herança genética de uma célula para outra. O RNA transportador, que é o que faz a ligação, né? Dessa mensagem cromossômica de uma célula para outra. E o ribossômico, que vai estruturar essa característica genética. Lógico, de uma forma bem simplificada, depois em sala de aula a gente abre isso daqui para estudo, ok? E o DNA? O RNA nós vimos aqui, ó, é uma fita simples. Então, olha só, uma fita simples. E o DNA são duas fitas unidas, né? Temos aqui duas fitas unidas em forma de hélice, né? Então, olha só, eu tenho aqui a guanina sendo ligada, por exemplo, com a citosina e assim vai. Essa característica toda é o que vai gerar para a gente a característica genética do ser. Mas esquecendo, né, deixando um pouquinho de lado a questão de DNA e RNA, vamos voltar aos vírus. Então, o vírus tem uma estrutura simples: ácido nucleico coberto por proteína. Proteína, ácido nucleico. Proteína, que olha aqui o capsídeo, ácido nucleico. Proteína, ácido nucleico. Proteína, ácido nucleico, ok? Então, são estruturas bem simples. O vírus da gripe é um exemplo de um vírus envelopado, né? Todo envelopado. Os demais são exemplos de vírus não envelopados, ok? Quem são os hospedeiros? Onde os vírus vivem, né? Célula animal, célula vegetal, né? Vive também nas bactérias, nos fungos e nos protozoários, ok? A reprodução. Só se reproduzem, então, no interior das células, né? Os ácidos nucleicos dos vírus possuem somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese de novos vírus, então ele se reproduz de forma muito fácil, né? E necessita do metabolismo de uma célula para fazer replicação. E essa replicação é o que nós chamamos de reprodução. A reprodução é simples. Ela se reproduz através de um ciclo chamado lítico ou lisossômico. No lítico, o vírus infecta a bactéria ou a célula e depois, quando ele se reproduz, ocorre a lise dessa célula, a morte dessa célula hospedeira. Enquanto lisogênico, a célula hospedeira permanece viva. Vamos exemplificar. Sítio lítico, né? Primeiro, ocorre a absorção, onde tem a entrada do vírus na célula, daí a penetração, onde as membranas vão se romper e vai o vírus ultrapassar a membrana plasmática da célula ou da bactéria. Depois ele entra em eclipse. O que é isso? Logo que o vírus entra, ele fica incubado, não há sinais da presença dele, não há desenvolvimento da doença, até chegar na quarta fase, onde o material genético já foi multiplicado e acontece a liberação dele para outro meio. Então, o vírus se reproduziu dentro de uma célula,
a célula joga vários vírus para o meio externo. Isso contamina outras células e quando você vê, sai do período de eclipse, por exemplo, e começa a desenvolver o período de doença especificamente, com aparição de sinais e sintomas, tá? O ciclo lítico, o lisogênico. Então acontece algo parecido, contudo, olha só, eu não tenho a morte da bactéria, né? O vírus acopla na célula, eu tenho o cromossomo da bactéria e o cromossomo, o DNA do vírus, né? Esses vão se ligar, as duas cordas, tanto a viral como a da célula, vão se ligar e vão formar novos vírus. Então tenho células sendo reproduzidas, ó, de uma célula mãe, duas células filhas, infectadas pelo vírus. No caso, né, do ciclo lítico, é isso que acontece. E o lisogênico, né? No caso esse é o ciclo lisogênico, tá, pessoal? No caso do ciclo lítico, o que, que acontece aqui? A célula é infectada, o vírus joga o seu material genético dentro dela, ela não vai se ligar com o DNA da célula, o vírus vai se reproduzir, e quando ele sai da célula, ela é lisada, ela é quebrada em vários pontos, ok? Sendo destruída. Então vamos estudar as outras partes daqui a pouco, né? Terminando esse slide aqui, nós vemos que no ciclo lisogênico, então, não há lise bacteriana. O que acontece é a multiplicação da célula uma em duas com a codificação, com a fusão do seu material genético.